Sabe, queridos, eu tava com saudade disso. Tava com saudade. Essa atmosfera aqui é diferenciada. Eu amo Salvador. Passamos 10 dias lá, né, Dani? Eu amo Mavim Salvador. Um beijo, Mavim Salvador, mas nada como estar em casa. Hoje é dia 30 de novembro de 2025. É o último dia do mês de novembro. Felipe, amanhã é dia 1º de dezembro, pastor Will. Dezembro, eu vi Mestre Davidson em algum lugar. Dezembro é o mês 12. 12 é governo. Eu quero profetizar que nesses últimos 31 dias do ano, você não somente falará, mas você experimentará, Gabriel, a manifestação poderosa do governo dos céus na terra. É o último mês do ano. É o último mês do ano, apóstolo. É o último mês do ano. Dani, eu sou apaixonado por seu irmão, mas eu esqueço o nome dele. Wellington. É o último mês do ano. Mas eu quero profetizar que vai ser o mês mais poderoso do ano todo. Reverenda Lili, Dani falou do culto da virada aqui, não foi isso? Não foi isso, tia Cida? O culto da virada. Aqui a gente não passa virada do ano orando na igreja, não. Porque nós temos 365 dias do ano para orar, o povo não vem, aí quer vir orar na virada aqui, ó. Bora você sozinho aí, que nós vamos pro sítio. Aí tem pagode, tem comida. Gente, a turma do pagode aí esse ano, vocês não precisam contar comigo. Eu vou operar agora terça-feira, eu vou saber quando que vai ser a restauração aqui. Então, aí ó, não posso nem cantar não, porque o médico falou que não pode cantar não, que interfere. Mas presta bem atenção, há uma expectativa no culto da virada, não é isso, Fernando? Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você ficar esperando o ano novo chegar para estabelecer as tomadas de decisão, pastor, que nós precisamos tomar agora, certamente as suas atitudes não valerão de nada. Eu quero dizer uma coisa para você. Hoje é dia 30 de novembro de 2025. Nós estamos há 31 dias. Amanhã, pastor Vinícius, começa a contagem regressiva para um novo ano, não é isso, profeta Márcia? Sim ou não? Sim. Mas eu quero dizer que o ano novo é você. As escolhas que você fizer hoje vão definir, Jonathan, a sua nova estação agora. Não espere o ano novo chegar para estabelecer um novo tempo, pastor João. Hoje em dia fala-se muito em algoritmos, não é isso, João Pedro? É um conjunto de resoluções que resolvem problemas. Quer resolver problema? Comece a mudar seu pensamento, suas atitudes, suas amizades, os ambientes que você frequenta, as alimentações que você mantém. E aí eu posso prever o seu futuro. Profeticamente, Bela, se existe alguém que merece o nome que tem, é você, Bela. A sua fera está te aguardando. Para toda Bela tem uma fera, você sabe, né? Não olha para o seu pai agora não. Olha para mim aqui. Mas presta bem atenção, eu posso ver o futuro de vocês duas. No futuro que eu vejo profeticamente, vocês estão melhores, maiores, mais poderosos, mais abençoados, mais prósperos do que hoje. Quantos creem nisso? Então eu quero profetizar para a sua vida. Eu consigo ver o seu futuro, pastor Tiago. No seu futuro, pastor Anderson, eu consigo ver o nosso futuro. Campeão do brasileiro, quarta-feira. Ninguém entendeu nada. Eu consigo ver o futuro de alguns aí, quarta-feira, campeão de novo. Mas eu quero, eu fui lá em casa ontem me dar os parabéns.
Foi lá em casa, umas 10 horas da noite, e eu lá na porta de casa me dando os parabéns. Eu recebi. Mas, pastora Lorena, eu consigo ver o seu futuro. E nele, nós estamos melhores do que estamos hoje, maiores do que já somos, mais prósperos, mais férteis, mais abençoados e mais furiosos. Interessante que, bota pra mim quem é que tá comigo aí, você, Vitinho? Vitinho, você não tem arte não, né? Amanhã, gente, vai ter a escola de líderes lá em Cidade Beira-Mar. Não, Cidade Praiana. Olha que interessante. Nós voltamos pro mesmo lugar que era a outrora, só que tá em cima da pizzaria do Gordinho. E aí, como a gente vai... Rapaz, eu tô agarrado em algum troço aqui. Como a gente tá pra passar por outro procedimento cirúrgico aí, o pastor Isaías pediu para aumentar. Isso é de quem? Só para não cair. Pediu para nós adiantarmos a aula. Terça-feira só que eu vou saber quando eu vou operar de novo. Então nós vamos ter a aula, curso de líderes amanhã e terça, lá na Cidade Praiana novamente. É onde era o antigo templo, o primeiro templo, só que em cima, na pizzaria do Gordinho. E é aberto para toda a igreja. Quem não tiver compromisso, se você não tiver compromisso na sua rede, brota lá, vai ser bom. Dani vai estar lá. A gente vai estar lá. Mas eu queria que você, por gentileza, Vitinho, colocasse para mim 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Um dos dois aí, puxa para mim assim, ó. Não, Coríntios. Olha aqui rapidinho. Olha aqui rapidinho. O Espírito Santo quer fazer algo, eu não vou nem falar muito tempo não, que nós vamos adorar mais. Mas olha aqui. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Mas esquece essa primeira parte agora, eu quero que você enfatize a segunda. Pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos... Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos... Eu preciso gritar, tira isso aqui de mim, me dá um microfone normal aí. Tem que tirar esse negócio aqui. Desliga aqui, Godinho. Ei. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Quem sabe? De gratos louvores. A minha vida eu entrego. Eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça. E cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Você é um espetáculo. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti
O que é um espetáculo? É aquilo que você para observar. É aquilo que você, quando você passa, todo mundo fala assim: que é esse? Quando a Bíblia diz que você é um espetáculo, eu estou com uma vontade doida de mandar esse guitarrista descer aqui do altar. Vem aqui, Fernando. Vem aqui, Fernando. Vem aqui. Rápido, você está me atrapalhando já. A honra, a glória. Olha a roupa desse miserável. Olha isso. Nem para ser uma cor diferente, um modelo diferente, a mesma camisa, a mesma calça. Mas vem cá, Fernando, vem cá. Eu quero que você dê uma desfilada daqui para lá. Vai, não mandei você vir com a roupa igual a minha. Vai. Bora. A Bíblia diz, presta atenção, eu quero que você entenda isso a partir de hoje. Porque a dinâmica vai ser mais fácil. É inadmissível isso. Eu falei com a profeta Esther, eu tô quase, ou eu vou em casa trocar de camisa, ou eu vou mandar seu marido descer. Porque os pastores chegaram lá de mim, falaram assim: achei que era o senhor. Eu falei: podemos, Senhor Jesus. Aí para piorar, acharam que o Humberto era eu. Meu Deus do céu, quando eu penso que não pode piorar. Mas olha só, vem cá. Eu sei que você é peão, montava em touro brabo, mas agora você é homem de Deus. A Bíblia diz que você é um espetáculo. Eu quero, Mavin Fashion Week. Dá uma desfilada daqui para lá. Senta aí, pode sentar. É só para pagar a raiva que você está me fazendo. Senta aí. Quando a Bíblia diz que você é um espetáculo, a Bíblia está dizendo que você é alguém que essa geração admira. Mestre Anderson Pudim. A Bíblia diz: honroso, honorável, inefável Pudim, que tu és um espetáculo. Já parou para pensar nisso, Neemias? As pessoas olhando e falando assim: caramba, esse cara é diferenciado. É isso, Hélio, que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia diz que Deus nos fez algo para sermos observados pelo mundo. O mundo que ele fala é o sistema. Não, imagina, profeta Mestre, evangelista Breno, os anjos falando assim: uau! Porque a gente canta assim, né? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? Não é isso? Sim. Eles estão vendo você, seu bobo. Eles estão te vendo. A Bíblia diz que nós somos um espetáculo. E os homens, quando vê nós, aí eles morrem de inveja. Aí não é que, mestre David, só por recalque, ó. Mas é tanto recalque que vai ser colar de beijinho. Sabe o que eu quero que você entenda? Que a partir de hoje, eu vou mudar. 1º de dezembro de 2025, que você dê aos anjos, aos homens e ao mundo razões de sobra para olharem para você com admiração e falar assim: eu quero alcançar o nível de intimidade, comunhão e revelação que esse irmão obteve. Eu quero profetizar que o mês de o ano de 2020, nosso Deus, o mês de dezembro de 2025 será o mês que você mais vai inspirar as pessoas. Você não somente transpirará, você inspirará. A honra, a glória. Eu fico imaginando os anjos olhando para nós, Miguel Celestino, e fazendo um cálculo, dizendo assim: Tia Margot, rapaz, eu sei o que ele vai fazer. Você consegue mentalizar isso, pastora Ana, pastor Daniel? Os anjos olhando para nós e pensando assim: Fabi, rapaz, eles agora vão dar um passo tão poderoso, Vitinho, que esse passo vai mudar a história da vida deles, Renato.
Maridos, sua mulher está inteira ou está esculhambada do futebol de sabão de ontem? Minha mulher está o pó da rabiola. Parabéns, mulheres, pelo evento de ontem. Que vocês continuem assim, sendo inspiração para nós homens. Eu quero dizer para vocês, mulheres, que sexo frágil somos nós. Nós com uma dor de cabeça, a gente deixa de vir para o culto. Nós sem dinheiro na conta, a gente chora e não vem para o culto porque está sem dinheiro. Nós com dor de barriga, nós não vem porque tem medo de peidar e se cagar. Mulher vem do jeito que está, irmão. Sabe por quê? Porque mulher é sexo forte. Eu admiro vocês. Ai de nós se não fosse vocês. Em todos os níveis, até sem a porreação de vocês nós não vivemos. Mas a Bíblia diz que você, mulher, é um espetáculo. A Bíblia diz que os céus te admiram. A Bíblia diz que os anjos te admiram. E nós, os seus varões, cada um da sua, admiramos você. Mas olha só, o céu sabe que a escolha que você fizer hoje vai definir o seu futuro. Então, por favor, em nome de Jesus de Nazaré, comece a aglomerar aí algoritmos que determinarão o seu próximo ano. Por quê? Porque você determina o seu futuro baseado nas suas escolhas do presente. Mas nós precisamos adorar para ir embora. Mas eu queria chamar a sua atenção. Hebreus capítulo 11, Vitinho. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Eu estava em casa esse fim de semana. Eu e Dani, a gente já chegou de Salvador trabalhando, graças a Deus, muito. Até essa próxima cirurgia a gente vai também. A gente tem alguns compromissos essa semana. E eu pedi a Dani para deixar eu pregar hoje. Eu falei, Dani, deixa eu pregar hoje. Semana que vem ela está pregando. E aí teve um irmão que falou assim, poxa, pô, você vai operar, vai ficar em casa. Filho, eu vou operar o braço, não é a boca. Eu operei a boca quando eu quebrei o maxilar, eu vim para cá, né? Imagina, né? Mas eu tenho uma palavra para liberar o seu coração, que com certeza, querido, eu queria te motivar a já estabelecer o seu ano de 2026 hoje, agora. Porque com certeza, dezembro, mês 12, o último mês do ano de 2025, ouça isso, reverendo Renato e reverenda Lili, será o mês mais poderoso do ano inteiro. Você que até agora só reclamou, se prepara. A nossa viagem está de pé quarta-feira, pastor Ezequiel. Tá bom? Não vou precisar de dinheiro não, Ezequiel vai pagar meu café e meu almoço na viagem. Olha lá, vai. A Jéssica come mais que eu depois que eu operei, eu estou comendo mesmo. Não fiz bariátrica não, tá, gente? É porque esse negócio que eu uso aqui, eu acho que aperta o estômago aqui, ó. Mas eu quero que você grave isso. Esse mês vai ser o mês mais poderoso da sua vida. Obrigado. Esse mês vai ser o mês mais poderoso da sua vida. Esse mês vai ser o mês que vai surpreender você, sua casa, seus vizinhos. Tia Vânia. Mas presta atenção nisso aqui. Pela fé, também, a minha Bíblia diz até. Então eu vou liberar a palavra baseada na minha versão, tá bom? Até. Por quê? Porque o até é uma preposição, para você entender que eu estudei, que indica aí um espaço até mesmo quantitativo. Tipo assim, e até o mestre Davis agora está comendo carne de porco. E até o apóstolo Bertão agora está fazendo dieta. E até o evangelista Fernando está andando. Estou falando que eu sou a moda, mulher. Você quando fala do meu estilo. Não, eu te amo, eu estou com a raiva de você doido. Pelo amor de Deus. Falei para sua mulher, se eu não tivesse operado, eu ia entrar no carro em casa, de bicicleta. Mas olha só, isso, meu amor, até a própria Sara, pastora Lorena, olha o que a Bíblia está falando, Tainá. Até a própria Sara, profeta Dominique, que era estéril, velha, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Mestre Toninho, se você quiser
Bebel e Maria, as duas aí atrás da apóstola Dani. Essa palavra vai para vocês. A Bíblia está dizendo assim: se até Sara, pastor João, que era velha, cansada, viveu o que tinha para viver, e nós que estamos como? Voando. Você consegue se ver nesse texto aí? Consegue, Wellington, se ver nesse texto? Quando a Bíblia fala assim, Ricardo, poxa, irmão, você está reclamando do quê, Bruno? Ô, Dona Maria, está reclamando de quê? Até Sara, tia Cida, até Sara. Ó, se nós pegarmos aqui e fizermos cálculo, a mulher mais idosa e o homem mais idoso aqui não tem a idade que tinha Sara e Abraão. O que a Bíblia está dizendo? Se até eles, no ápice da velhice, no extremo do cansaço, do vigor físico, vivenciaram o que vivenciaram porque eles acreditaram. O que está faltando para mim e para você? Pastor Léo, pastora Dani, sabe o que a Bíblia está falando aqui, João Vitor? Olha isso, Felipe. Que até uma pessoa improvável, desacreditada nela mesmo, fez parte da galeria dos heróis da fé, pastor Alexandre. O que eu e você, profeta Anderson, não somos capazes de fazer daqui por diante. Vou repetir porque eu tenho que ir lá no começo, Felipe. A Bíblia está falando aqui, Jefinho e Carol, que uma mulher, profeta Douglas, mestre Aline, chamada Sara, até a prova, olha, ela enfatizou. Na moral, pensa na maior desgraça da sua vida. Pensa. Pensou? Mas não fala não. Imagina agora a Bíblia diz assim: até você, fulano, você que passou por essa desgraça. É isso que a Bíblia está colocando. Mas por que, evangelista Sandro? Que nós vamos voltar lá. Gênesis capítulo 18, versículo 15. A Bíblia conta. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou olhar para alguém aqui, alguém que eu sei que é uma pessoa tranquila igual eu sou, alguém paz, sereno. Pastor Léo, é só para refletir, não responda. Pastora Carminha, louríssima, deixa eu falar aí, tá podendo, gordinho? Já que ele tirou a barba, agora eu vou ficar. Peraí, aqui anda alinhado. Se dependesse dos seus amigos para contar a sua história hoje, não responda, só reflita. Isso aí vale para todo mundo. Se dependesse, Vitor, dos seus amigos para contar a história da sua vida hoje, como essa história seria contada? Reflita. Mas agora, se depender dos inimigos, pensa, Tiago, pensa, irmão. Tipo assim, ó, Bibi, conta uma história aí. O que você acha de fulano? Se é seu amigo, ele vai te contar de uma maneira. E se é inimigo? Tá lá. Pastor Daniel, pode, por favor, meu amor, colocar aí no capítulo, versículo 1. A Bíblia diz que era o maior calor do dia. Um homem chamado Abrão, ele assenta-se, Diogo, à porta da tenda. E ele estava cabisbaixo, por quê? Porque ele não estava de posse daquilo que Deus havia prometido. E que promessa era essa, apóstolo Renato? O filho que ele tanto queria. Mas ele sabia que o não cumprimento da promessa, Marquinhos, também, entre aspas, era devido à mulher que ele tinha dentro de casa. A Bíblia diz, Gilbertão, que Sara era avançada em idade, era estéril. Então Abraão sabia que a probabilidade dele ter a promessa que ele tanto sonhou, porque Deus havia feito, era nenhuma. Por quê? Porque aquela que complementaria ou completaria a promessa não tinha mais condição de dar, não é isso, minha pastora? Sim, porque é o que a Bíblia fala. Aí, os 3 homens se apresentam a ele, e ele está de cabeça baixa. A Bíblia diz que de repente ele levanta a cabeça, e quando ele levanta a cabeça, Pedrinho Ramos, ele vê 3 homens diante dele. Eu quero chamar a sua atenção, primeira coisa, de cabeça baixa,
você não vai conseguir ver a presença de Deus diante dos seus olhos. Até para que você contemple o que Deus tem para você, querido, aquilo que você precisa já está diante dos seus olhos, você só precisa se reposicionar. Aí eu vou repetir. As suas orações, as suas petições anuais, sabe-se Deus de quando até aqui, só não foram visualizadas e alcançadas porque você talvez não esteja posicionado da maneira certa, e isso está impedindo de você contemplar aquilo que já está diante dos seus olhos. E até para que você se aproprie daquilo que Deus tem para você, é necessário estar posturado. As pessoas estão olhando para mim. Como é que é o nome mesmo, Vânia? Daquele negócio que faz para a barriga secar. Fala de novo. Abdominoplastia. Perguntaram para a Vânia se eu tinha feito isso. Perguntaram se eu tirei uma costelinha para... Irmão, esse negócio só está... Olha aqui. Eu não sou assim não, tá, querido? Eu sei isso aqui, eu fico fininho. João, na moral, dizem que um homem sem barriga é um homem sem história, Rude. Mas também você não precisa escrever uma enciclopédia, né, irmão? É crítica. Mas olha aqui, vem comigo. A causa da insatisfação dele era algo que estava dentro de casa. E aí, talvez se você tiver com dificuldade para andar hoje posturado, bota um negócio desse igual eu estou usando, que você vai andar como? As pessoas, ih, rapaz, ele fez abdominoplastia. Por quê? Porque você vai andar posto. Então, por favor, a partir de hoje, ande posturado. As pessoas vão levar assim, nossa, ele está tão diferente, ele está muito empinadinho. Fala para ele, é porque eu estou contemplando a glória de Deus diante dos meus olhos. E luz na passarela que lá vem ela. Mas ele falou, olha, não tem como. Só que aí, Deus conversando com ele, falou assim, amigo, deixa eu te dar uma ideia. Aonde está Sara? Ou seja, onde é que está o problema, profeta Zilpa? Ele falou assim, o problema está lá dentro. Tipo assim, Deus quando te pergunta, querido, Ele não quer sua resposta, Ele quer o seu posicionamento. Porque Ele já sabia qual era o problema. Olha isso, profeta Denise. Simone, quando Deus pergunta a ele no versículo 14, aí, não, é mesmo, perdão, é versículo 9, Ele falou assim, olha, onde está Sara, tua mulher? Falou assim, Sara? Porque tem uns homens, eu não, filho. Se eu tiver bolado, eu não sou assim não. Mas tem uns homens que falam que quando está, né, tristinho com a mulher, cadê a mulher? Tem uns caras que eu já sei quando a mulher briga com ele. Não, João? Nós já sabemos. Não, Aquino. Will, eu sei, eu conheço, varão, conheço. Você está rindo de quê? Fecha a cara, você também. E a mulher sua chama só uma vez só. Quando nós estamos reunidos, a gente fica querendo saber qual a mulher que vai chamar primeiro. Se a profeta Esther falar assim, Fernando, esquece, filha, ela não vai chamar de novo. A minha mulher, se me chamar, macho, eu não vou naquele momento que ela chamar, eu vou depois para não ter problema. Mas ela sabe, chamar, mas chama assim, amor, por favor, que aí eu já sei que é para ir embora, mas ninguém sabe o que é. Agora duas mulheres aí, ó, Esther, a Lorena então nem fala nada, ela só olha e eu já vai. Imagina agora quando ele fala assim, cadê Sara? Abrão, tá lá dentro. Aí o anjo fala para ele assim, um homem fala para ele assim, olha, daqui a um ano eu vou voltar aqui e ela vai estar com a promessa nos braços. Só que o X da questão é o seguinte, sobe aí, Vitinho, e eu quero que você preste bem atenção. Abrão e Sara já eram idosos de idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres, ou seja, não menstruava, não ovulava, Então Sara riu. É aqui que eu quero que você preste atenção, que tem um profético nisso aqui, reverendo. A Bíblia diz que Sara riu consigo dizendo, terei prazer depois de idosa, sendo meu Senhor também já velho. Ela não segurou a bronca dela não, ela jogou para ele também. Que tipo assim, eu tô assim, mas o velho lá, Gente, é a Bíblia que está dizendo, Cris. É a Bíblia que está dizendo, Cris, sou eu não.
eu tô velha, mas um velho também. Porque ela botou na conta dele, ó, eu sendo idosa, e sendo ele também já velho. Vai, Vitor, 13. E o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara está rindo, maluco? Presta atenção nisso aqui. Pastor Vinícius, Sara riu, Sara duvidou. E Deus, no mesmo momento, pastor Daniel, perguntou a Abraão: Abraão, por que Sara riu? Será verdade que eu já idosa darei à luz a um filho? Versículo 14. Olha a pergunta de Deus para ele: há alguma coisa difícil para o Senhor? Querido, faz a sua retrospectiva hoje, porque amanhã, dia 1º de dezembro, a sua vida, a sua realidade já mudou, é outra. E vou dar uma oportunidade para você. Se você gosta de fazer retrospectiva, faz a sua retrospectiva hoje, porque a partir de meia-noite de hoje, a sua realidade já é outra. Eu já vou te avisar que o seu ano novo começa agora. O ano novo começa com as suas escolhas agora. Só que tem um porém. Ela começa duvidando, começa rindo e termina chorando. E a pergunta mais uma vez é: mestre Anderson Pudim, como seria a sua história se dependesse dos seus melhores amigos para contá-la? Como seria a sua história se dependesse, evangelista Fernando, dos piores inimigos? Com certeza, os inimigos iam te jogar lá embaixo. Os amigos talvez te colocariam lá em cima. Mas eu quero que você entenda o que Deus revelou no meu coração nesse texto. É que o seu futuro se revela na manifestação do seu presente. Vou repetir, Jonathan. O seu futuro, evangelista Breno, se revela na manifestação de Deus hoje. Profeta Dadá, o seu futuro se revela na manifestação da presença daquele a quem você contempla hoje. Vou desenhar, pastora Ju Barbosa, o seu futuro ele é revelado na manifestação daquele a quem você contempla hoje. Porque a Bíblia diz que Sara riu. A Bíblia diz que ela questionou, pastora Priscila. Mas a Bíblia também diz, Renata, que melhor é o fim do que o começo. Por quê? Porque aquela velha, estéril, fofoqueira, porque a Bíblia diz que ela estava atrás da porta. Versículo 16, por favor, Vitor. Porque a Bíblia não me deixa mentir. Porque a Bíblia diz que ela estava atrás da porta, rindo e ouvindo, quando os anjos falaram assim: olha, essa fofoqueira aí, está rindo, está zombando? Fica tranquilo, daqui 1 ano eu volto e ela vai estar de posse da promessa. Essa que estava atrás da porta rindo, que estava atrás da porta se lamentando. Ei, talvez você está atrás da porta há muito tempo, ouvindo as promessas, zombando das promessas, duvidando das promessas e dizendo: eu não tem como, estou cansada, estou velha, passei da idade, as circunstâncias me dizem que esse é o meu fim. Você sabe quem foi essa? Hã? Sabe não? Eu vou te falar. Hebreus capítulo 11. A mulher Dani Carlão. Ei, Jennifer. A mulher que começou desacreditada, profeta Anderson, profeta Jucimara. A mulher que começou sem esperança, sem expectativa, Luana e Felipe. É a mesma agora, evangelista Fabi, que tem um nome relatado na galeria dos heróis da fé, porque a Bíblia diz assim: até a própria Sara. Querido, se até a própria Sara, que não tinha expectativa, não tinha nenhum tipo de probabilidade a seu favor, entrou na galeria dos heróis da fé, quem você pensa que é para ficar de fora daquilo que Deus te prometeu?
Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Ei, se nós analisarmos direitinho, o que há em comum em Gênesis 18 e Hebreus 11? Simples, a história da mesma mulher, porém contada, Kelly, de maneira diferente. Eu quero dizer para você que a história da sua vida não acaba aqui. Talvez, pastor Aquino, estejamos vendo apenas um lado, mas eu quero dizer que a sua história não termina aqui. Talvez o ano foi um ano de luta, um ano de dificuldade, um ano de só a graça, só a misericórdia. Mas eu quero dizer para você que o seu ano novo começa agora. E ainda que as pessoas tenham visto o seu lado ruim, aquilo que não era muito legal de ser contado, os céus estão estabelecendo um novo tempo, um novo decreto, e uma nova página da sua vida está sendo escrita hoje, 30 de novembro de 2025. A mesma mulher, contada, Kessia, de duas maneiras diferentes. Pastora Lilian, consegue entender isso? Era a mesma Priscila, a mesma mulher, tia Lúcia. Primeiro, vovó, tá uma tigresa, hein? Aí, pastor Will, cuidado com essa tigresa aí, hein? Hein? Faz assim, faz. Ai. Pastor, em Manhumirim não tem uma pastora igual aquela lá, ó. Parece filhote, mas não é não, já é velho já. Pastora, talvez o ano não tenha sido ainda, meu amor, um ano de grandes novidades. Talvez o ano não tenha sido ainda um ano favorável, mas eu quero te dizer que ainda não terminou. E a história ali, tia Delcia, está rindo dela, mas está no mesmo caminho. Tia Lúcia também nem riu, né? Olha, gente, tia Delcia e a Lúcia e a Penha, tudo na mesma fila, hein? Esse bonde está pesado. Mas olha aqui, a Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo das coisas. Pastor Tiago, é a mesma mulher tendo a história contada, macho, só que agora de maneira diferente, pastora Joelma, pastora Cássia. Sabe o que a Bíblia está dizendo, pastora Júlia? Que ainda que as pessoas duvidem, ainda que você mesmo duvide, o impossível na sua vida será inevitável. Eu repito, o impossível de Deus na sua vida, pastor Daniel, ainda no ano de 2025, é inevitável, apóstolo Lili. Ei! O impossível será inevitável. Ninguém, Ricardo, vai parar, Marcelo, aquilo que Deus já estabeleceu. Mas agora, tia Penha, depende de nós. Depende de nós, pastor Daniel, pastor Jogão, depende de nós. O impossível não é um acaso, é inevitável, Cíntia. Amém, Felipe? Vocês estão sentenciados a se chocarem de frente com o impossível. Entendeu? As novinhas. Mas agora a Bíblia diz que ela começou desacreditada. Como que começou a sua história, gata? Talvez desacreditada. Não? Ninguém acredita e nem você mesmo acredita. Mas interessante, se eu tivesse que escrever, Fran e Tiago, uma Bíblia, segunda versão Enéas Oliveira, eu colocaria, Vitória, o seu nome na galeria dos heróis da fé. Sabe por quê, Dani? Por quê, Edson? Porque ninguém imagina, pastor Renato, a virada, apóstolo Betão, da sua história. Mas aí quem começou sofrendo, chorando e duvidando, terminou com o nome escrito na galeria dos heróis da fé. É lá que o seu nome vai estar escrito. A sua história será contada até que a eternidade nos alcance. Isso, aplaude mesmo.
A primeira história, talvez, da sua vida, ela tenha sido contada, evangelista Fabinho. Ainda você, né, Fabinho, que gosta de fazer figurinha de todo mundo, contar a história de todo mundo. Só que tem o seguinte, Carlão, Ju, a história vai ser reescrita. A primeira história, João Pedro, ela foi escrita com tristeza, com desesperança, profeta Márcia. Mas quando ela foi reescrita, Joyce, ela foi reescrita na galeria dos heróis da fé. Ah, profeta Esther, até a própria Sara, tipo assim, se Sara pode, Duda e Jennifer, nós podemos também, Simone. Tá entendendo, Paulinho? Marquinho, ei! 1º de dezembro de 2025, você vai viver uma nova página. A sua biografia está sendo reescrita agora. Quantos creem nisso? Com certeza, assim como Sara, você também já teve dias ruins na sua vida. Mas também como Sara, você está sentenciado a reescrever essa história. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro. Ó, nós vamos terminar. Nós não, vocês, porque eu não sei cantar. Aquela assim, ó. Para aí, gente, senão eu não vou lembrar. Não. Quem é esse que era sem pecado e não... Sabe por quê, querido? Porque aquele que não tinha pecado também não condenou você, não. Ao contrário, ele está aqui hoje para reescrever a sua história. Talvez você entrou por aquelas portas ali, ó, o pó da rabiola. Talvez você entrou por ali dizendo assim: ai, Senhor, chega, ó Deus, ó céu, ó terra. Presta bem atenção, a sua biografia está sendo reescrita hoje. Seu ano novo começa amanhã. Seu ano novo. Ô Davis, meu filho, o ano novo dos judeus foi em setembro? Foi em setembro, né? Deixa eu falar, filho. Você que diz que é crente, os judeus já vira a página também. Hoje é um dia oportuno para você virar a sua página. Mas antes de nós encerrarmos aqui, eu quero que você entenda o seguinte: a vida é crescimento. Você consegue entender, profeta Márcia, que de Gênesis a Hebreu, gente, são tantas gerações para serem contadas, que Sara, pastor João, só foi lembrada lá na frente. Eu fico imaginando milênios e milênios depois. Olha isso, milênios e milênios depois. Pastora vovó, pastora Dani, o que há em comum no livro de Gênesis 18 e Hebreus 11:11? Simples, a história da mesma mulher. Porém, a primeira história foi escrita de tudo aquilo que foi fracasso, humilhação, enfado. Mas aqui em Hebreus, a biografia dela é reescrita. O que a Bíblia prova para mim e para você? Que existe algo chamado tempo, maturação, aprimoramento. E talvez você esteja nessa fase hoje, na fase da maturação. Quem gosta de churrasco aí? Churrasco. Imagina um churrasco feito só com músculo. Você gosta, né, varão? Churrasquinho, hein? Aí sim. Nós conhecemos um pastor que quando foi casar, ainda bem que eu e Dani estava no jejum de Daniel nessa época. Pastor, ele chegou lá em casa, pediu para fazer o churrasco lá em casa, eu deixei. Falei: ó, varão, você sabe que nós estamos no jejum de Daniel. Ele: não, mas é só para os amigos, é só nós. O vinho novo estava começando a nascer ainda. Não, nem tinha vinho novo, acho. Aposto, o miserável me chega lá em casa com 5 quilos de músculo. Aquilo, se é hoje, nós ia dar de perna de 3 nele. E outra, tá? Não tinha como falar assim: foi errado. Não foi não, porque veio cortado para grelha. Eu tô falando, se você quiser saber, pastor Will fala quem é. Ele vai falar. Ei, aqui, quem gosta de um churrasquinho? Levanta a mão, churrasquinho. Churrasquinho é bom com a picanha, não. Agora você imagina, quem gosta de comer picanha maturada?
Você sabe como que é produzida uma picanha maturada? Pressão e tempo. Como que você quer ficar bom? Como que você quer ter uma vida saborosa? Uma vida digna de ser degustada se você não quer suportar o tempo e a pressão? Porque um crente, para ele ser vencedor, vitorioso, ele tem que ser maturado. O que é maturidade? Maturidade é um processo de maturação. E o que é maturação? É pressão, calor, tempo. Tá achando o quê? 10 anos de vinho novo, meu filho? Quando isso aqui começou, eu tinha cabelo, era magrinho. Tudo bem, ruga não tem porque eu sou preto, e preto dificilmente tem ruga. Mas agora, a apóstola Dani tinha cabelo branco não. Você acha que isso aqui é lindo? Você não sabe quanto eu caminhei para chegar até aqui. Ó, bordoada lá fora e pressão aqui dentro. Ei, crente, como que foi a história de Sara? Maturação. Ela começou perdendo, mas terminou com o nome escrito na galeria dos heróis da fé. Deixa eu falar uma coisa, talvez a sua vida hoje pode parecer não ser tão favorável, mas eu profetizo que o seu nome também será contado na galeria dos heróis da fé. Mas agora eu quero dizer uma coisa para você: proteja o seu coração, porque o fogo de Deus não vai arder nas cinzas do seu passado. Segura aí baixinho, eu preciso profetizar isso de novo. Guarda seu coração, porque a chama de Deus não vai queimar nas cinzas do seu passado. Não tem como você viver um vinho novo, um algo novo, carregando as mesmas mazelas do passado. Não adianta querer obter novas conquistas cometendo os mesmos erros. Por quê? Terminando, Dadá, Sara, quando viu que não tinha como, ela se precipitou. O que ela fez? Abrão, meu velho, pega H aqui, ó. H é mais novinha, está mais recalchutada que eu, ela pode te dar um filho. Todo mundo lembra de quando nasceu o filho de H, sim ou não? Qual era o nome dele? Márcia e Priscila. Ismael significa jumento, e jumento selvagem. Aí eu, dando aquela viajada, pensei, Ju, sabe o jeitinho brasileiro? Quando a gente tenta dar o jeitinho brasileiro, o mais longe que você vai conseguir produzir é um jumento. Talvez a Pebetão, Nandim, a gente olhe para você, talvez você seja até um jumento, mas a culpa não é sua. Você foi produzido assim, mas você nasceu para ter o seu nome escrito na galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque nasce o garoto Isaac, filho de Sara e de Abrão. Beleza. Quando nasce Isaac, chega um determinado tempo que Deus fala assim: Abrão, eu quero seu menino aí, me dá seu menino. Eu fico imaginando Abrão falando assim: caramba, esse aí é o filho da mulher que eu amo, esse aí é o filho da promessa. Vambora, me dá um menino. Só que a Bíblia diz que Abraão vai até onde Deus manda, ele coloca o menino no local exato. O menino ainda fala assim: papai, ó, isso aqui é fé, porque o nome de Abraão está lá na galeria dos heróis da fé também. Papai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo tudo, mas e aí? E o sacrifício? Aí Abraão falou assim: filho, Deus proverá. Só que antes, Luana e Felipe, Abraão falou para os servos assim: ó, fiquem aqui, porque eu e o menino iremos, adoraremos e voltar. Isso é certeza, isso é fé de que Deus jamais vai querer tomar das suas mãos aquilo que Ele te deu. Mas a Bíblia diz que quando Abraão chega lá, eu acredito em minha alma que Abraão, no seu interior, já havia sacrificado o menino, apóstolo Betão. Sabe por quê? Porque ele levanta o cutelo. E agora, pastor Léo, pastor Andréia, olha isso, pastor Vinícius, quando ele levanta, a voz fala assim: olha para o ladinho, olha para o ladinho. Estava lá o cordeiro, estava lá o sacrifício.
Sabe o que a gente aprende com isso? Que em todo tempo nunca Deus desejou Isaac. O que Deus queria era o coração de Abraão de volta. Por quê? Porque antes de receber a promessa, aonde ele ia, ele edificava altares, ele sacrificava, ele adorava. Mas o dia que a promessa chegou, ele esqueceu. Talvez, querido, você esteja sofrendo hoje, porque desde quando Deus liberou a promessa para a sua vida, você virou as costas para aquele que te prometeu e valorizou só a promessa. Deus não vai dividir você com nada daquilo que Ele te deu. Não tenha por perda aquilo que Deus está te dando por livramento, mas também não tenha Deus como um pai maldoso, se você escolheu valorizar mais aquilo que Ele te deu do que a quem te deu. Então agora o que Deus faz? Abraão, meu filho, você já aprendeu a lição. Papai não quer Isaac não, papai quer você de volta. Ei! Enquanto não tinha Isaac, tinha adoração, tinha sacrifício, tinha entrega, tinha louvor. Isaac nasceu. Esquece rendição, esquece entrega, esquece louvor, porque agora eu preciso focar no meu trabalho, na minha vida financeira. Eu preciso focar nisso, naquilo. E o dono da promessa? E aquele que é digno de ser adorado, ele fica em que lugar? Então, querido, preste bem atenção. O nosso ano novo começa agora. Não espera Deus requerer de você aquilo que Ele te deu, porque se Ele tiver que tomar, Ele vai tomar sem dó nem piedade, porque Deus não vai dividir você com ninguém. Aí porque Deus é prioridade, Ele não quer ser prioridade, Ele é exclusividade. Mas agora, até Sara. Então, querido, presta bem atenção. Deus não considera o tempo de maturidade de Sara, assim como Deus também não está considerando nessa noite as suas imaturidades, as suas indecisões, as suas fraquezas. Pode apagar, Ju, pode apagar. Os seus momentos de queda. Sabe por quê? Porque quando a história de Sara é reescrita, Deus não leva em consideração, profeta Márcio, o que ela fez de errado, a zombaria, a dúvida. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo um derrotado, alguém indigno. Deus vai reescrever a sua história, mas Ele não olha para o seu passado. Deus hoje Ele quer reescrever a sua história, mas dizendo assim: olha, meu filho, eu olho para você não por aquilo que você foi ou por aquilo que você fez, mas por quem você é e por aquilo que eu gerei você para ser. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu queria que você fizesse uma retrospectiva agora. Eu estou com 52, eu e pastora Vânia. Eu e Vânia, nós somos quase gêmeos. Além de nós ser companheiro ministerial, nós é irmão gêmeo, eu e Vânia, 52 anos. Ela nasceu de dia, eu nasci de noite. Mas presta bem atenção aqui, tia Vânia. Independente das nossas quedas, dos nossos erros, das nossas imperfeições, apóstolo Betão, Deus está disposto a reescrever a nossa história, pastora, a partir da nossa escolha hoje. Eu quero convidar você a começar a estabelecer os algoritmos da sua vida agora. Eu quero motivar você a partir de agora, Wellington, a escolher novas amizades, novos ambientes, novos hábitos, novas músicas, novos livros, novas canções. Por quê? A escolha que você fizer hoje fará você agora. O seu ano novo é você. Eu não me refiro a um Deus, porque Deus ele é atemporal, mas Ele trabalha dentro do nosso tempo. Feche os olhos. Eu vou pedir a Joyce para cantar aquela música, Quem é Esse? E talvez você precise dar um novo rumo à sua vida. Eu vou repetir: você está sentenciado a dar certo. Você está sentenciado a ser próspero, a ser abençoado, a ser rico, a ser influente. Mas tudo isso depende da sua escolha agora. Ai, Deus olhou para Sara e reescreveu a história. Sim, Ele olhou para uma mulher que começou desacreditada, sem esperança, sem possibilidade, mas a Bíblia diz que ela creu.
Vitor, pelo amor de Deus, Hebreus 11:11. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril de idade, precisa baixar não, e avançada, recebeu poder. Ei, ela recebeu. E eu quero que você entenda, essa noite você também receberá. Ei, por que ela recebeu? Porque ela considerou fiel aquele que prometeu. Ela não foi fiel à faculdade, ela não foi fiel à influência política, ela não foi fiel ao cargo eclesiástico, ela foi fiel àquele que prometeu. Eu vou repetir, ela recebeu o poder. O poder é um revestimento. E essa noite Deus vai te revestir de poder. Poder para conceber milagres. Ó, Sara queria um filho. Eu não sei o que você quer. Eu só sei que o mesmo Deus de Sara é o Deus de hoje. Jéssica, Sara não tinha idade, Sara não tinha fé, Sara não tinha ninguém do lado dela. Sara, ela era meia-irmã, pastor Daniel, pastora Ana. Olha isso, mestre Davidson. Ela era meia-irmã de Abraão, e a probabilidade desse filho nascer com problemas era de 100%, mesmo sangue. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis 20, Gênesis 20 e outro Gênesis lá que eu acho que é o 15, o 12, fala que Sara, ela era irmã de Abraão. Então até geneticamente o que nascesse poderia vir com problema. Talvez você ache que sua promessa está demorando. Não. Deus só está te aperfeiçoando. Porque quando você se apoderar daquilo que Ele te prometeu, querido, você vai estar maturado o suficiente para que o teu nome, Oná, esteja escrito na galeria dos heróis da fé. Então feche os seus olhos aí e puxa aí na sua mente, no seu intelecto, o que hoje representa dificuldade, sofrimento, humilhação. Porque a partir de agora a chave vai virar. Sabe, Deus vai contar para o mundo a partir de agora as suas melhores histórias. Se prepare, você terá o seu nome escrito na galeria dos heróis da fé, da geração do século 21. Basta você crer. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com dedos no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Deixa eu te ajudar em uma coisa aqui. Talvez você fale assim: apóstolo, como que eu faço para Deus reescrever minha história? Faz igual a Sara, se arrependa dos seus erros e acredite, porque fiel é aquele que te prometeu. Se tiver alguém aqui que de repente estava distante dos caminhos do Senhor, se de repente tem alguém aqui que duvidou, que zombou, que desacreditou, eu sou tão quanto você e eu sou o primeiro da lista porque eu estou aqui. Mas eu quero convidar você a dar um passo em direção a um novo nível na sua vida. Arrependa-se dos erros do passado e fica tranquilo, porque todo mundo aqui tem história triste para contar. Fica tranquilo, porque ninguém aqui vai condenar você, porque a gente pisa em pedras diferentes da sua. Mas se você está cansado de viver uma vida errada, de pecado, de zombaria, de perdição, só vem, eu quero orar pela sua vida. Eu não vou ficar fazendo apelo não. Se você quer que a vida seja reescrita de um novo jeito, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pode adorar, Joyce, que aí eu vou orar.
só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra quem nunca pegou, ele me É com você que o Espírito Santo está falando. Talvez você não acredita nas suas possibilidades. Só vem, querido. É você que tem que dar o passo. Só vem. Que era sem pecado e não me condenou. A sua história, a sua biografia será reescrita. Essa é uma noite de decisão. O seu ano novo começa agora e a sua história será reescrita. Não como alguém que perdeu, não como alguém que foi derrotado, como alguém que pecou, mas como alguém que teve coragem de admitir que necessita, que precisa. E eu profetizo um novo tempo, um novo nível. Apóstolo, como é que eu faço para o meu nome ser reescrito no livro da vida? Simples. Se arrependa. Eu profetizo que assim como Sara, você vai extrair força da onde você nunca imaginava e vai passar a crer. Fé é um dom, e eu oro para que o Senhor ative a sua fé na noite de hoje. Se você ler o livro de Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, aquele que não tem fé, peça. A fé é um dom. E eu profetizo a ativação da fé no impossível. Por quê? Porque o impossível na sua vida, a partir de hoje, dia 1º de dezembro de 2025, será inevitável. Você vai viver o sobrenatural de maneira tão natural que as pessoas não vão entender nada. Ei, Deus está reescrevendo a sua história. Deus está reescrevendo a maneira como você foi capaz de se posicionar e avançar em direção ao que Ele estabeleceu para você. Vamos orar. Vamos orar. Talvez as impossibilidades não te deixam ver. Talvez a falta de recurso tenha roubado a sua fé. As vozes contrárias estão balbuciando no seu ouvido. Hoje, 30 de novembro de 2025, Deus começa a tirar da sua vida tudo aquilo que não está alinhado com o propósito dele para você. Deus está reescrevendo a sua biografia. Deus está reescrevendo o seu futuro. E Ele começa agora. Amigo Espírito Santo, eu quero abençoar a vida da tua igreja que aqui está. Homens e mulheres se reconectando com o seu Espírito. Amigo Espírito Santo, quantos homens e quantas mulheres adentraram aqui nessa noite, talvez duvidando de si mesmo, talvez duvidando das promessas que foram feitas há tanto tempo. Ah, Pai, eu profetizo agora a força de Sara sobre a vida deles. Eu profetizo a fé que Sara teve sobre a vida da tua igreja nessa noite, a ponto de ter o nome escrito na galeria dos heróis da fé. Até a própria Sara. Então, meu Deus, eu profetizo o nível de intimidade que Sara alcançou, o nível de ousadia, o nível de fé, o nível de intrepidez, o nível de coragem, porque agora a história da tua igreja está sendo reescrita. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua mão.
Receba fé, receba ousadia, receba intrepidez. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus planos, que Deus abençoe o seu propósito, a sua saúde, a sua história a partir de hoje está sendo reescrita na galeria dos heróis da fé. Deus abençoe.